O turnover, desde 1985, o turnover do varejo é alto. Hoje é estrondoso. A gente vê hoje algumas empresas que se preocupam muito com essa questão, né, de ter uma cultura sólida, de ter uma cultura compartilhada, porque não adianta você ter a cultura, mas as pessoas que estão na empresa não conhecem a cultura. E a gente vê muito hoje profissionais de mesa, né? Tem que haver uma mudança nesse comportamento. Existem muitos profissionais que são de chão de loja, que vão lá. Eu acredito que o olho no olho, o calor humano do supermercado, eu acho que nunca vai acabar. Bem, amigos do RH Debate, hoje temos essa preciosidade que eu conheço há muitos anos. Muitos anos, não já vou falo. dizer quanto para Não fala não. Não fala não, porque vai entregar. É uma pessoa queridíssima. Custamos a trazê-la para cá, porque ela é muito ocupada. Uhum. E o Léo vai fazer a apresentação formal dela, como é de praxe aqui nas nossas sessões. Mas, Mônica, muito bem-vinda. Ah, que bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom te rever. Com certeza. Isso. Com certeza. Léo, faça as honras aí. O Léo eu não conhecia pessoalmente, conhecia muito de nome, na época da L'Oréal, né? Vela. De Vela, isso, Vela, desculpa. Fala da do Vela, da Vela, né? Eu lembro de você há muito tempo, dos encontros da Regar e Rebate presenciais, né? Exato. Você também participava desse? Participava, com isso certeza. mesmo. Estou há muitos anos aí na estrada. Isso aí, gente. A Mônica já se adiantou, Mônica Nascimento, uma pessoa bastante conhecida na área de recursos humanos. Afinal de contas, 32 anos de experiência na área, praticamente. É isso aí. Participante de forma estratégica e generalista em todo o sistema de RH. Especializada em treinamento, fez muito treinamento, muita escola de treinamento nasceu graças a Mônica. Com certeza. Trabalhou ou foi consultora de inúmeras empresas de varejo, que o varejo está no sangue da Mônica. Está no sangue mesmo. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouco melhor para vocês. E aí poder estar começando o nosso episódio de hoje do RH Debate Podcast. Muito feliz em estar com vocês novamente. Mônica. Bom, como eu falei, né, como você falou, 32 anos de experiência, né? Eu comecei em 1985. Então, 1985, nossa, é bastante tempo, né? Então, muita gente hoje, né, que eu encontro aí no dia a dia, nasceram depois de 1985. Então, não sabe da história. Eu comecei na Sendas, né, em 1985, como estagiária. Fiz carreira lá no Grupo Sendas. Uma empresa de vanguarda, né? A Sendas, é um orgulho falar que você era Sendas, né? Você participava da Sendas, a gente sempre falava assim, olha a minha empresa ali, passava o caminhão, a gente falava assim, olha a minha empresa ali. Aí o pessoal perguntava assim, ué, mas você é dono da empresa? Não, mas era aquele sentimento de pertencer, né, de fazer parte de uma empresa como a Sendas, né, que era, assim, era referência para muitas outras empresas de varejo que iam aprender com a gente, né. Tanto que o primeiro programa de trainee do Rio de Janeiro foi feito na Sendas, do segmento de varejo de alimentos, né? Que a minha vida toda, a maior parte, foi do segmento de varejo de alimentos, que é o segmento supermercadista, né? E aí, estou aí desde 1985, seguindo nesse caminho aí. Hoje, um pouquinho, tive uma pequena experiência no varejo de moda, né? Que é bem diferente do varejo de alimentos, mas o varejo está no sangue de qualquer forma, como você falou. Que está no sangue. Não tem jeito. O varejo está no sangue. Tem gente que fala assim, vou sair, vou procurar uma outra oportunidade, vou sair do varejo, porque o varejo tem a questão da carga horária, uma carga horária muito puxada, porque é comércio, né? Como todo comércio é assim, mas depois o pessoal sempre volta, sempre retorna para o varejo. É mais ou menos como o pessoal comercial
que diz assim, nossa, cansei do comercial. Aí você volta, não tem jeito. Não tem você jeito. vai e volta. Não, mas porque é vibrante. Sim. É uma área muito vibrante. Você tem que ter pique, você tem que ter assim, uma energia, né? Tem que estar até mais de 220. Você tem que ser muito, 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 muito vibrante mesmo para acompanhar. Muitas mudanças, né, ao longo do tempo aí, muita coisa mudou no varejo. Mas como a Sendas era de vanguarda, porque a Sendas fazia na época, em 1985, coisas que muitas empresas hoje não fazem. Tem muitas empresas hoje, no segmento varejista ou não, que não fazem o que a Sendas fazia em 1985. Eu lembro das Sendas quando eles lançaram aquele programa do Marrequinho. Marrequinho. Aquilo foi... Mas Marrequinho era menor, né? Eram menores, né? Não existia ainda a lei do jovem aprendiz, né? Então... Sim, mas eles já se anteciparam a isso. Eles se anteciparam, com certeza. Com certeza. Eles foram de vanguarda mesmo. Mas lá foi uma grande escola, e eu sempre falo que... Eu tive algumas empresas que eu passei que foram grandes empresas, né? Empresas sempre muito boas. Mas a Sendas foi uma grande escola. Acho que foi a maior escola. A gente fez de tudo lá. Tudo que você possa imaginar. Então, hoje, quando alguém me pergunta, mas qual é o teu diferencial profissional? Eu falo assim, eu sei o caminho. Eu sempre falo assim, eu sei o caminho. Porque a gente já testou tantas coisas, né? Você sabe, né, Léo? Você também que já está há muito tempo nessa caminhada aí. 40. Você sabe, 40, né? Então, 10 anos a mais do que eu. Então, você sabe, né? A gente sabe o caminho, a gente sabe o que dá certo, o que não dá, o que não vai dar certo, por onde você deve ir para encurtar o tempo, né? De resposta, de retorno, enfim. Como é que você enxerga, Mônica, o seu começo nessa área de recursos humanos, porque acontece nos dias atuais? Me dá um panorama disso. Como é que você enxerga de mudança? Eu até trouxe uns dados aqui, né, que são, acho que interessante, até para o pessoal saber, ter conhecimento. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio, 8 das 10 ocupações que enfrentam mais escassez no segmento supermercado, aí você vê, que representa 70% da força de trabalho, é operador de caixa, padeiro, açougueiro, empacotador, repositor, atendente, né, e auxiliar de serviço de alimentação. É o pessoal que trabalha com manipulação de alimentos, né. Então, é uma coisa bem significativa, né. Então, hoje você encontra muita dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar no segmento do supermercado. Por que você vê essa dificuldade? Onde ela se encontra? Olha, eu acho que existem várias vertentes aí, né. Primeiro, que as empresas elas não formam, né? A grande maioria quer trazer o profissional já pronto do mercado. E eu acredito em formação. Então, eu vejo muitos profissionais divulgando vagas em várias plataformas aí, falando, nós precisamos de açougueiro, padeiro, confeiteiro. Então, é um tipo de função que você tem que formar internamente. Você não pode contratar de fora, porque os bons já estão empregados, com certeza. Você tem que formar pessoas que não têm experiência, e você formar. E dá certo. E funciona. Funciona muito. E aí você está dando oportunidade a pessoas que estão dentro da empresa se tornarem profissionais. Se tornar um padeiro, se tornar um confeiteiro, né, se tornar um açougueiro. Então, eu implantei algumas escolas de formação, como a escola de açougue, a escola de padaria, escola de confeitaria, nas empresas que eu passei. Né? E dá certo. E o pessoal gosta, eles encaram aquilo. Mas aí entra aquela questão da cultura, né? A empresa tem que estar aberta para isso. Se a empresa não estiver aberta para esse processo de formação interna, você não consegue fazer muita coisa. Aí você vê a Abras também informou aí no último encontro, né? Que teve aí, a Abras disse que existem, né, segundo a Abras, Associação Brasileira do Supermercado, 357 mil vagas em aberto no segmento supermercadista no Brasil. Isso nós damos um aquecimento você dessa informação, eu fiquei espantado com isso. Como é que essas vagas seriam preenchidas? Como é que as empresas que estão precisando fariam para preencher essas vagas? Existe alguma fórmula para isso? Olha, fórmula é assim, hoje em dia a gente tem os milênios, né? A gente tem um grupo aí
de uma geração que quer mais empreender do que trabalhar em empresa. Então, a gente tem um grupo aí que vai mais para o empreendedorismo, né? E o pessoal, no passado, conheço muita gente que fez carreira em supermercado, eu fui uma, né? Fez carreira no supermercado, começou com marrequinho e hoje é um gerente de operações ou um diretor de operações, né? Eu tenho vários amigos que começaram como marrequinho, né? Como vocês comentaram. E hoje eles são... Então, se fazia carreira no supermercado. Hoje ninguém, acho que assim, a grande maioria das pessoas, por algumas questões da própria realidade do segmento, né, que é a carga horária, que é trabalhar sábado e domingo, porque o supermercado hoje, o domingo se tornou um grande dia de vendas, né? O domingo já é um grande dia de vendas. Então, não é um dia ruim, é um dia bom de vendas, então ela tem que abrir, porque a concorrência abre. Todo mundo abre. Tem até uma discussão aí sobre 6x1, né? A questão da escala de revezamento 6x1. Mas, enfim, então, essa dificuldade, eu acredito que seja... A gente está numa geração que não quer isso para ela, não quer trabalhar uma carga horária puxada, não quer trabalhar sábado e domingo, muito pelo contrário, eles querem fazer nada, né? Querem ter tudo na mão, enfim. Enfim, aí você também vai numa questão de buscar quem é essa mão de obra, onde você vai buscar essa mão de obra. Existem empresas que vão lá no Nordeste, Interessante isso. Pegam um ônibus, vai lá, freta um ônibus e traz pessoas de lá para cá. E dão abrigo a essas pessoas aqui e trazem elas para trabalhar aqui. As empresas que estão fazendo isso, né? Como uma alternativa, né, para conseguir essas pessoas. Mas, assim, geralmente, a pessoa que vai para o supermercado é primeiro emprego. A parte do que exige mais profissionalismo, que é o pessoal uma mão de obra mais qualificada, já é diferente, né? Mas geralmente o primeiro emprego, a pessoa que ainda não tem muita expectativa, não sabe o que vai, terminou o ensino médio, ou então não concluiu o estudo. E quando você tem uma empresa que oferece a formação dentro dela, porque a gente conseguiu fazer isso numa empresa, né? Eu consegui fazer isso numa empresa. A gente tinha um projeto lá chamado Projeto de Escolaridade, que as pessoas, elas se formavam. O pessoal que não tinha ensino fundamental completo, ensino médio completo, elas se formavam dentro do supermercado, dentro da empresa. Que bacana. Elas saíam do horário, uma hora antes do horário de trabalho delas, e iam para a escola, dentro do supermercado, dentro da própria empresa, né? Então, existiam polos, né? E a gente fez uma parceria com uma fundação e eles iam só fazer a prova e ganhavam o certificado. Era uma coisa muito legal. E aí eles tinham aquela questão da expectativa de galgar melhores cargos com a seleção interna. Olha, agora a gente está precisando de uma pessoa tem que ter um ensino médio. Então isso dava uma energizada no pessoal para buscar essa formação, né? Para galgar cargos melhores dentro da empresa. Em paralelo, a formação, a parte também prática, né? Do pessoal que trabalha com carne in natura, ou com confeitaria, ou com padaria, né? Que precisa de mão de obra qualificada. O padeiro tem que saber fazer o pão. Sim, claro. Apesar de que hoje você tem muita fórmula já pré-pronta, né? Mas mesmo assim ele precisa ter o conhecimento prático. E a grande diferencial de um supermercado é a área de perecível. Então, você vê, o grande diferencial da área de supermercado que agrega para o cliente, que fideliza o cliente, que leva o cliente para dentro da loja, é a área de perecíveis. É o açougue, é a padaria, é o hortifruti, né? É o laticínios, o hortifruti até mais, hortifruti e açougue. E você não ter pessoas qualificadas para trabalhar esse produto, para fazer a manipulação desse produto, porque a perda de um supermercado ela é muito grande, né? Eu imagino. A perda é muito grande. Boa, então você tem que treinar essas pessoas também na perda, né? Para ela evitar a perda, porque a manipulação também ela gera perda. Então, assim, a minha ideia sempre foi, o caminho sempre foi a formação. Pegar a pessoa crua, sem nenhum conhecimento, e transformar, mudar.
Porque é possível você mudar comportamento através do treinamento, através da formação, através de uma coisa séria, mas o dono da empresa, ele tem que estar, a questão da cultura, que a gente estava falando aqui, a cultura, ela precisa ser uma cultura aberta. Agora, precisa ter um investimento do dono da empresa nessa questão. Se não tiver, não adianta. Vai continuar esse cenário aqui que eu falei, que eu apresentei aqui, que é um cenário aqui de 2024. Você acha que quando você forma o funcionário, ele se sai melhor do que aquele que já vem formado? Com certeza, com certeza. O que já vem formado, vamos dizer assim, no segmento desse segmento que a gente está falando, né, dos cargos que exigem maior conhecimento técnico, geralmente ele vem com alguns vícios de outras empresas, que ele adquiriu em outras empresas e tal. Quando você forma internamente, você pega uma pessoa crua e você vai moldar ela de acordo com a filosofia, com a missão da empresa, não é missão não, com a filosofia da empresa, com o jeito de ser da empresa, com o DNA da empresa. Então, assim, a pessoa ela vai ser moldada e ela vai participar dali. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu vou treinar, mas eu treino, eu formo a pessoa e eu perco ela para o mercado? Aí eu vou preparar ela e eu vou mandar ela para o mercado, para o meu concorrente? Aí se você não treinar? Sim, você vai ter o quê? Se você não treinar, se você não fizer nada, também, né? Sim. Existe até uma frase, eu não lembro se é do Peter Drucker, se você pensa que educação é caro, experimente a burrice. Eu não me lembro se ele é o autor. A frase é essa mesmo. Se ele é autor, né? Eu gosto muito dessa frase, que eu acredito muito em formação. Então, assim, você vê essa realidade e o turnover, né? E hoje a gente vê... Chegamos no ponto que eu queria tocar isso. Contigo, a gente vê que aqui também está havendo muita... Eu tenho percebido no mercado muitos profissionais de RH saindo das empresas por não atingirem as suas métricas, né? Tá, o turnover alto, não consegue atingir o turnover, não consegue engajar as pessoas, não consegue engajamento, o turnover não diminui, os treinamentos são feitos e você não vê o retorno do investimento, e essas pessoas são cobradas por esse não resultado alcançado. Mas aí isso? Mas aí, às vezes, não é o profissional. Pode ser até o profissional. Também existem profissionais que não estão preparados para enfrentar uma empresa, porque assim, toda empresa tem a sua cultura, né? Então, a primeira coisa, se o dono como a gente já falou, se o dono quiser, as coisas acontecem. Se o dono não quiser, as coisas não acontecem. E, em geral, o que eu vejo que as pessoas não querem investir muito, os donos, os empresários, desculpa, pessoal, mas eu estou falando a verdade. Os empresários não querem investir, mas eles querem resultado. Querem investir, realmente investir. Existem empresas, né, eu não vou citar nome, mas empresas que têm uma estrutura de treinamento absurda e que as pessoas ficam um mês em treinamento antes de ir para o posto de trabalho. Agora, uma empresa, para suportar um mês de treinamento de um novato, para depois ir para mandar ele para o posto de trabalho, é uma empresa e ela realmente é reconhecida por isso. Todo mundo fala que o atendimento dela é muito bom. Se eu puder falar o nome da empresa que eu falo. Pode, à vontade. Que é o Hortifruti. Eu conheci as dependências do Hortifruti, conheci o pessoal lá e na gestão anterior. E eles têm uma estrutura de formação de treinamento maravilhosa. E você entra no Hortifruti e você sente a diferença. Diferença não só na qualidade do produto, também sente a diferença no atendimento, você sente tudo. É diferenciado. Não, assim, então a gente vê que treinamento, ele resolve. Deixa eu te fazer uma provocação. Né? Diga. Acho que 80%, 90% da indústria varejista no Brasil são empresas familiares. São empresas familiares. Você nota, pelo teu andar, tudo que você andou por aí, que as novas gerações, já terceiras gerações praticamente, começam a mudar esse olhar, já começam a acreditar mais no treinamento do que seus pais e seus avós, e com isso a gente vê uma luz no fim do túnel para reduzir essa monstruosidade de outra atividade. Eu vejo isso. Inclusive, tem uma empresa no interior do Rio de Janeiro, de Campos de Goytacazes, que já até veio para o Brasil.
Veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, desculpa. Veio para o Rio, né, para a cidade do Rio, porque a cidade do Rio aqui, ela é pulsante, né? Então, aqui, a briga de supermercados aqui no Rio é grande. Sim. Muito grande. Nossa, o eixo Rio-São Paulo é o mais agressivo. Né? E hoje você vê, eu conheci os meninos, os donos da empresa, pequenos quando eu fui lá, né? Então, eles estavam ainda no processo, já com 18 e 20 anos, os dois irmãos, eles estavam no processo o processo da empresa, que eles estavam passando por todas as áreas da empresa para conhecer a empresa do pai, para depois assumir. E hoje eles já assumem como diretor da empresa, né? Então, eu vejo, acompanho as coisas que acontecem na empresa e tal, e eu vejo que eles estão bem alinhados com o que precisa ser feito. Assim, isso não é uma regra, tá, Léo? Isso não é uma regra, não. Algumas empresas têm quando o filho quer seguir os passos do pai e começa a abrir a mente para essas questões. Mas outras não. Outras continuam igual. Às vezes elas vão no mesmo caminho, né? E outra coisa, tem uma outra questão aqui que é interessante. A Manpower Group, ela falou o seguinte, que 81% das empresas têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada e reter. Ah, sim, essa parte de retenção, acho que essa é a mais complicada. Reter. Como é que você retém as pessoas? Não existe uma fórmula. Você tem que fazer várias coisas, né? Então, uma das coisas principais... Hoje em dia, se você acompanha aquela premiação Great Place to Work, né? E você vê que os principais pontos colocados lá, que as empresas valorizam mais, que são identificados como as melhores empresas para se trabalhar, então, benefícios e salário nunca está entre o primeiro e o segundo lugar. Elas estão mais abaixo. Então, o que eles preferem primeiro é ambiente e liderança. Ambiente, liderança, aí depois vem benefícios, etc, etc. Né? Eu não sei como é que está agora. Não sei se você viu alguma coisa atualizada com relação a isso. Mas acho que eu vi nos anos anteriores, era isso. Aí você precisa ter gestores qualificados. Eu sempre digo o seguinte, que se você tiver um bom gerente, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Ponto. Como é que você vai dar um bom ambiente de trabalho num local que, pelo menos a impressão de quem está de fora, é que é de um trabalho muito árduo, até pela quantidade de horas trabalhadas. Sim. Né? E a pouca, como eu diria, pelo menos para quem está de fora olhando, provocação intelectual. O que você tem que fazer no mercado é quase que uma coisa mecânica, rotineira. Como é que você faz com que essas pessoas tenham aí um bom ambiente de trabalho? Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial. Somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde. De uma forma parecida, né? Exatamente. É um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não. Tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda
para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí o pessoal de RH não tem mais desculpa, né? Agora chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. O bom ambiente de trabalho é porque assim, o supermercado ele é como se fosse uma produção também, né? Sim. É um trabalho, não existe, é um trabalho assim, Repetitivo. mecânico, repetitivo, né? Sempre todo dia a mesma coisa. Assim, não existe uma regra, vamos dizer assim, eu acho que depende muito, primeiro, como eu falei, da cultura da empresa. Ela tem que querer fazer um ambiente saudável, fazer um clima saudável, querer que as coisas aconteçam, investir em formação, investir em desenvolvimento. Porque se isso não acontecer, se o desenvolvimento e o treinamento não acontecerem, nada mais acontece. É diferente daquelas pessoas, dos donos da empresa, que acham que só o treinamento vai resolver. Eu estou com um problema na empresa, eu quero fazer treinamento para resolver o meu problema. O que você acha, Léo? Eu concordo. Agora, tem uma coisa que eu acho que o Paulo não consegue sentir, porque nunca teve essa experiência. Uhum. Eu tive uma experiência de varejo, mas um varejo diferente, na Casa e Vídeo. E em casa eu tive uma experiência com a minha mulher no varejo supermercado. O varejo é viciante. Ele é. O varejo tem um bichinho lá que ele te pega e você se envolve de uma forma muito viciante. Eu lembro que às vezes eu virava para a mulher e assim, vamos ter um shopping, lá não sei onde, vamos dar um pulo lá para conhecer o shopping. Ela olhava para mim e falou assim, a Casa e Vídeo abriu uma loja lá, né? Eu falei, Eu queria ir lá ver a loja, eu queria ver como é que a loja estava rodando. Como é que ela estava arrumada, como é que ela estava arrumada. Aí depois aconteceu com ela também, quando começou a querer, vamos lá no Guanabara que eu quero ver o negócio. Ela queria fazer supermercado, ela queria ir lá olhar coisas que interessavam olhar para poder fazer concorrência. Então você está dizendo que você ia se divertir onde já trabalhava. Exato, porque Muito bom. É viciante, cara. Você pode ter liderança tóxica, você pode ter uma rotatividade monstruosa, você trabalha que nem um cachorro, a gente brincar, dia do cachorro é o dia do comerciário, né? É o único dia que o comerciário também trabalha, é o dia dele. Hoje não, mas na minha época o sindicato não permite. Você comemorava o teu dia trabalhando, entendeu? É fantástico. O varejo é viciante. Mas você você falou de um ponto aí muito interessante, a questão da liderança tóxica. Quando eu falei que quando você tem um bom gerente, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Então, quando você tem uma liderança tóxica e a empresa não toma uma decisão de imediato... Aí é um caos, né? Caos. Eu trabalhei numa empresa que tinha um gerente que era considerado como gerente que vendia muito. Ele vendia muito. Ele era um dos que vendiam mais. Então, por vender mais, tinha uma consideração, né? As pessoas que fazem o dinheiro entrar, né? Uhum. Mas é diferente. Hoje em dia, o supermercado não está assim. No passado era um pouco melhor. Estava um pouco melhor. E toda vez que a gente ia lá visitar a loja, até como RH, fazer uma visita, fazer uma ouvidoria, ou conversar com alguns gestores, algum trabalho que a gente ia desenvolver na loja, era frango. Mas frango não era peito de frango, não. Era frango, era asa de frango. Aí outra vez, asa de frango. Eu falei assim, Deus do céu. Eu falei, mas tem um cardápio para seguir, né? Aí eu passei mais vezes, eu fui 3 dias seguidos. Os 3 dias foi asa de frango. E aí eu levei isso à diretoria, né? Não pode, a gente tem um cardápio para ser seguido. Não, mas não foi feito nada com ele, tá? Porque ele era meio que intocável, porque ele vendia. Então tem essa... Hoje em dia não tem mais isso não, tá? Porque a questão da liderança tóxica, o ambiente que gera esse turnover, que gera essa coisa, os empresários eles estão mais atentos a isso. Mas no passado,
funcionava mais ou menos assim. Entendeu? O dinheiro está entrando, então vamos manter o cara ali, mesmo que o cara fosse... Vamos manter o cara. Era mais difícil, né? Mas, assim, você vê, né? A Sendas, há 30 anos atrás, ela tinha programa de trainee, ela tinha treinamento, ela tinha uma escola de supermercado dentro da Sendas, com um mini supermercado dentro da empresa. Ela, enfim, ela tinha tudo. Era um departamento muito bem estruturado. Porque o nome RH, acho que mais ou menos na década de 50, 60, né? Antes era administração de pessoal. Então, RH, no feitio que a gente conhece hoje, né? Era mais, antigamente era o DPzão. O DP fazia tudo. DP fazia, pessoal, cuidava da parte da parte legal, né? E também fazia algumas coisinhas lá de selecionar pessoas, etc, etc. Depois que a coisa foi desenvolvendo. Eu não tive a experiência no varejo, mas é no outro varejo, que é o comercial, que também é uma coisa assim insana, porque assim, você vai encarar o mundo inteiro, assim, eu tenho que trazer produção para a minha empresa. E aí são edifícios novos que você tem que encarar, subir e vencer. Mas quando eu falei do varejo, é porque, por exemplo, a área comercial, cada novo trabalho é um negócio totalmente diferente do anterior. Você não tem rotina na comercial. Mas o que me chama a atenção é que no varejo, especialmente no supermercado, é uma coisa muito rotineira, quase que como uma fábrica. Né? Que você entra ali, você vai carimbar, ou apertar uma porca ou não. Por isso que quando eu falei a esse respeito, assim, como é que eu trago, como é que eu faço com que essa pessoa ache isso interessante, isso fique bacana, não sei. Tudo leva a isso, o ambiente, os colegas, a forma como você, por exemplo, o pessoal que de perecível. Perecível é a zona deles, então quanto melhor arrumado tiver aquilo, quanto mais brilhando tiver aquilo, ele está olhando para a mercearia, você está vendo como é que eu estou bonito? Você não está tão bonito quanto eu. Eles têm uma concorrência interna. Sim, mas antigamente, há muitos anos atrás, vou dizer, 30 anos atrás, o que você tinha de supermercado? Você tinha poucos supermercados então, assim, a pessoa era obrigada a entrar ali, e comprar. Tinha discos da banha, não tinha muita opção. Então, não se falava também mas a Sendas já falava em bom atendimento. Vamos oferecer um bom atendimento, cafezinho e água gelada. Isso, vamos ter um diferencial. Isso, não foram, Mônica? Acho que eles foram pioneiros. Foram pioneiros. Café de graça e água gelada. Isso. Era bem bacana. Mas assim, não existia, porque só existia Sendas e uns outros 3 lá, ou 4 que faziam lá. Hoje não, hoje você tem cada esquina, além do supermercado de bairro, tem os grandes players aí, as empresas grandes que vendem no atacado. Hoje tem o atacarejo, tem o varejo, tem o atacarejo, tem o varejo, tem o supermercado de bairro, que eu acho que esse aí é o caminho, né? Vai ser o caminho futuro. Uma infinidade de atacadistas. Né? E, nossa, é muita coisa. Então, hoje você tem opção, onde eu quero gastar o meu dinheiro. Vou gastar o meu dinheiro onde eu me sinto bem, onde me tratam bem, né? Como você estava me contando ali da questão desse lugar que você foi e que você teve uma experiência ruim no check-out. Sim. Né? Mas não no atendimento, mas na estrutura que eles fizeram do check-out, né? Check-out não muito inteligente. Verdade. Né? Enfim, mas não tinha, então não se falava aí, vamos procurar a empresa que melhor atende. Não tinha, porque tinha só aquelas. Né? Mas hoje não, hoje você tem que investir, você tem que oferecer alguma coisa, você tem que ter algum diferencial, né? E hoje, assim, eles estão investindo muito em tecnologia, né? Existe o self-checkout, né? Que você mesmo vai lá, no checkout você passa suas compras, ou então o carrinho autônomo que você... Primeiro que implantou o carrinho automatizado foi o Superpax, faz parte da rede economia. Eles colocaram o carrinho que você faz a leitura e coloca a mercadoria do carrinho, chega lá já está praticamente tudo já registrado. Eu não sei exatamente como funciona, porque ainda não fui na loja para conhecer, parece que já tem um nos Estados Unidos que você não precisa nem passar em lugar nenhum. Você botou dentro do carrinho e ele computou. Se você tirou, ele já dá o desconto. É verdade. Aí quando você chega no caixa, ele já te emite o valor. É uma tecnologia você paga e vai embora.
De radiofrequência, é. E, enfim, hoje não. Hoje você tem que ter um diferencial. Tem um diferencial bem... Então, você tem hoje o quê? Quantos atacarejos tem? Quantos supermercados tem? Quando? Nossa, muito. Então, você tem que ter um diferencial. Aí você entra na questão do investimento, de retenção, investimento em informação, investimento em treinamento, né? Mas tem muitos que ainda não entenderam que esse é o caminho, né? Enfim. Mas também você pega muitas vezes... alguns profissionais de RH, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de vivenciar isso tudo, né? Mas você pega muitos profissionais novos agora, que também, se você entregar um grande projeto na mão dele, ele vai falar assim, eu começo por onde? Por onde eu começo? Eu não sei. Entendeu? Então, assim, a gente que já está aí, a gente já sabe por onde começar, pelo menos a gente sabe, né? Por onde começar, mas... Enfim, então, é isso, né? É um bichinho que não sai, é um bichinho que está lá. Inclusive, você tocou num ponto que acho que é importante tocar. Estou impressionado com o que está acontecendo em termos de juniorização das áreas, né? O empresário que chega e começa a tirar profissionais sêniores e colocar trainees e profissionais júniores para reduzir custo. Exatamente. E quer que tenha um desempenho melhor do que tinha Sim. com o sênior, né? A gente tem histórias hoje acontecendo bastante pesadas com relação. Mas aquela questão que eu falei, os RHs estão saindo das empresas e aí os sêniors, porque eles não conseguem atingir as métricas que a empresa impõe. Mas ele não vai conseguir atingir as métricas se os donos da empresa, se os empresários não estiverem... Não quiserem que as métricas sejam boas, né? Então tem que ter um apoio total. São os próprios empresários, né? Exatamente. Porque custa. Uhum. É um custo. Aí você fala, você pode medir treinamento? Treinamento pode ser medido? Pode. Você consegue mudar comportamento do treinamento? Consegue. Eu sou uma prova viva que você consegue mudar comportamento. Mas aí entra uma outra coisa, que foi sempre o meu diferencial profissional. É você falar a linguagem. Uma linguagem onde as pessoas entendam o que você está falando. Porque o que você fala tem que fazer sentido para as pessoas. Se não fizer sentido para elas, não adianta você falar, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 treinamentos. Não adianta. Então, você tem que atingir o público. Então, assim, e só vai atingir o público quem vivenciou tudo isso. Como eu vivenciei tudo dentro do supermercado, tudo. Então, quando eu chego para falar alguma coisa... fazer um treinamento, uma apresentação, eu conheço a linguagem deles, o dia a dia deles, então isso facilita. E aí eu dou o meu recado. E eles entendem aquilo, entendem que é para o bem deles, e eles mudam. Não vou dizer 100% muda, porque 100% não muda. Uhum. Mas existe um grupo que vai aderir àquelas ideias, entendeu? Então, a linguagem, ela é fundamental. Não adianta chegar, principalmente o pessoal de supermercado, que é um pessoal que tem um nível de escolaridade, que não teve oportunidade, de repente, de fazer. Por isso que a gente tem que investir também nessa questão da escolaridade dentro das empresas. Muitas vezes não teve a oportunidade de estudar, e a gente ofereceu a formação dentro da própria empresa. Então, isso é maravilhoso. Quando você oferece a educação na própria empresa, você fideliza o funcionário? Fideliza. Fideliza. Porque ao invés dele sair dali para procurar uma formação fora, estudar ou fazer EAD, ou então através de qualquer outro tipo de metodologia, ele está ali dentro. Então ele saiu. Agora aí, olha só, a empresa libera ele um pouco mais cedo para ele estudar. Não adianta fazer assim, não, você vai trabalhar, você bate o ponto, você continua dentro da empresa, daquela historinha toda. Uhum. Não, tem que ser um investimento mesmo. E a pessoa, o profissional, o empregado, tem que entender que a empresa está investindo nele. Ela não está fingindo que está investindo, ela está investindo. Então isso precisa ficar claro para ele. Se não ficar claro, ele sabe que aquilo ali é uma... meia boca. Não quis falar essa palavra, mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Mas quando ele sente que realmente a empresa tem, assim como o gestor, quando o gestor ele vai falar com o funcionário, ele vai chamar atenção, eu sempre falo, chama atenção em particular, elogiar em público. Isso é princípio de liderança, né? Uhum.
E quando ele vai falar uma verdade com amor para um funcionário, uma verdade com amor, é a forma como, não é o que você diz, é a forma que você diz para um colaborador da equipe dele. E se o funcionário percebe, olha a percepção aí, você percebe que ele está falando aquilo pro bem dele, para ele melhorar, ele acata. As pessoas não são tão difíceis quanto parece. Tirando um pouquinho esse pessoal aí dessa nova geração aí, que é um pouco mais complicado você conseguir, mas mesmo assim é possível. Aí você consegue atingir o coração dele e você consegue fazer com que ele faça, de repente, ele comece a pensar, a refletir. Porque o conhecimento, um amigo meu diz o seguinte, e o conhecimento ele só acontece quando você pratica, né? E é uma verdade, né? Verdade. Você adquiriu o conhecimento quando aquilo que você entendeu, você internalizou e você pratica, começa a praticar aquilo. Então você aprovou, você aderiu e você está praticando. Aí é outra coisa completamente. Aí é o melhor dos mundos, né? Mas aí como fazer isso num ambiente de pessoas heterogêneas, né? Que vêm com várias histórias de vida, com vários problemas de casa, com, sei lá, com tantas coisas que acontecem, né? E ainda pega, muitas vezes, uma liderança tóxica ali. Diferença de valores, uma série de coisas. Você tem não chega a ser um choque, mas você tem várias pessoas de idades, de gerações diferentes dentro do supermercado. Eu acho que é um dos espaços mais democráticos que existe. Ali você encontra várias gerações, você encontra todo tipo de pessoa. Né? E aí você lidar com essas diferenças também é uma coisa que, na formação, no desenvolvimento, é uma coisa que faz com que o resultado seja alcançado. As empresas familiares, em contraposição às empresas, especialmente as empresas que não são brasileiras, as empresas estrangeiras aqui, qual tipo que adota melhor esse viés de educar o funcionário, enfim? Falando de estrangeiras, as empresas estrangeiras elas já têm um programa de formação muito bem estruturado. Né? Então, você vê o Carrefour, ele veio com uma estrutura, quando ele chegou no Rio de Janeiro, uma estrutura muito, muito bem elaborada, muito bem estruturada. Tanto que o Rio de Janeiro copiou o Carrefour. Aí surgiu o Bon Marché, surgiram outras empresas dentro dessa mesma linha, né, de atuação do Carrefour. Uma outra empresa, eu falei que nacional seria o Hortifruti. O Hortifruti, o Pão de Açúcar também é uma empresa que tem muita formação. Muita formação. Sim. A Sendas tinha muita formação. Mas estrangeira, eu estou me lembrando agora do Carrefour, não sei se você está lembrando alguma. Você tem hoje o Presonic, né, que é a empresa chilena, né? O Seconsud, mas eu não... E ela manteve muita coisa, porque o Presonic foi quase que uma escola, né? Foi. E ela manteve 80% dos programas que o Presonic teve, eles mantiveram. E com isso eles estão mantendo eles têm um diferencial de preço, eles não conseguem competir muito com o preço, mas em termos de qualidade e atendimento, na verdade, sim. Né? Eu contei uma história que eu vi até no episódio do Ronaldo, de um atendimento da Caixa, que ela superou todas as expectativas. Vão lá no episódio do Ronaldo, que vocês vão ver, tem um corte até sobre isso. E eles estão mantendo muito essa pegada de treinamento. Eu só queria fazer um adendo rápido aqui, pedir desculpa aos nossos convidados. Eu estou me resfriando e gripando, então estou talvez atrapalhando de vez em quando a palavra com meus... Mas a garganta está começando a me chatear bastante, tá? Porque para quem não sabe, o estúdio fica a 16 graus de temperatura por causa dos equipamentos. Então faz muito frio, sim, para quem está resfriado. Mas estamos inteiros, tudo bem. Mônica, você acredita que hoje em dia a gente tem várias metodologias novas de treinamento, né? Sim. Muita coisa nova. Para a área de varejista, essas novidades podem estar ajudando? Podem sim. Tem uma metodologia nova que eu até fiz uma formação com
com a pessoa que idealizou, né, essa metodologia, que é o Pedro Paulo Gegei. Oi, Pedro, tudo bem? Depois você assiste. Ele desenvolveu uma metodologia chamada FIO. FIO é sentir, né, e percepção. Sentir a percepção. Então, ele trabalha muito com a questão da percepção e para um número grande de pessoas, é uma metodologia muito interessante. Seria muito bom ele vir aqui até explicar. Então, ele trabalha muito com percepção. Percepção é uma coisa muito pessoal, né? Se eu falasse para você assim, aquele jogador ali é prático, né? Uma coisa assim, só para você entender o que eu estou falando de percepção. Você fala que aquele jogador, ele está jogando mal. Nossa, aquele jogador está jogando mal. Ele é um perna de pau. Mas se alguém disser para você assim, ele está jogando, mas ele está contundido. Você fala, bom, então ele não está tão ruim assim. Então, a situação muda a percepção. Interessante. Né? Então, essa metodologia dele trabalha para o desenvolvimento do conhecimento. Desenvolver conhecimento, né? Através da percepção. Então, ele tem uma plataforma hoje que ele pode atingir um número grande de pessoas, né? Então, são questões que são colocadas para você fazer uma avaliação, para você fazer... Você toda hora, você separa assim, um tempo do seu dia, 1 minuto do seu dia, para você fazer uma reflexão sobre alguns pontos que são colocados, que são tratados depois no treinamento presencial, são colocados antes para depois serem trabalhados, né? E aí, todo dia, a pessoa, ela é incentivada e ela é, vamos dizer assim, ela é levada a refletir sobre aquele assunto. Vamos falar de comunicação. Comunicação. Então, você define os indicadores que você quer trabalhar, né, naquele grupo, e a pessoa faz um treinamento, mas é um treinamento distante. Você pode, né, e depois você reúne aquele grupo e... Assim, ele seria a pessoa ideal para explicar. Mas é muito interessante, ele dá resultados positivos e negativos. Aí ele te dá uma média, olha só, ele mede, esse sistema dele mede a percepção em graus. Né? E você tem uma métrica. Então, você tem as pessoas que estão menos, menos, né? E as pessoas que estão mais. E as pessoas que estão menos, você pode ver depois e você vai acompanhando a evolução. Não importa se a pessoa respondeu de forma verídica, verdadeira, não. Só o fato de você fazer com que ele olhe todo dia aquilo, ele reflita, aquilo vai fazer uma diferença para ele ao longo do tempo. Mas, basicamente, é essa metodologia, entendeu? Está anotado o nome, tá? Vamos atrás dele. Sim, Pedro Paulo Legei. Fio, inclusive, ele ganhou. Ele ganhou. Você já me apresentou ele. Ele ganhou a metodologia, ele ganhou um prêmio internacional de criatividade, né? Eu vou ver, é muito interessante vocês trazerem ele aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte. Mas eu não falo na questão do varejo de supermercado, eu acho que ainda existem muita necessidade de você fazer treinamentos presenciais também. Mas, além do presencial, você também tem outras formas. Né? Algumas empresas, elas têm universidade corporativa, você acessa alguns conteúdos dentro da empresa, através da intranet, né, da empresa e tal. Acho que seria interessante também, mas não sei se... Eu ainda não consegui medir se isso faz diferença ou não. Sim. Aí a pergunta é a seguinte, por que as empresas estrangeiras aqui sediadas estão tão à frente no caso de treinamento pessoal e por que as empresas nacionais não seguem? É falta de vontade do dono, é preguiça, não quer se atualizar? Como é que você encara isso? Provoca. Eu vou pedir para o Léo responder. Provoca, não. Provoca. Qual é a opinião? Olha, você vê, a Sendas na época, ela já fazia isso. Já tinha isso. Então, por isso que eu falei, a Sendas era uma empresa de vanguarda. Então, muita gente ia aprender com ela. Mas tudo é falta de continuidade. Tem muitas empresas que começam, mas não dão continuidade ao projeto. Entendeu? Começam... Olha, isso é lindo, é maravilhoso, vamos fazer isso, vamos fazer.
mas precisa de alguém ali na frente, dando continuidade e acreditando no resultado, entendeu? Se não tiver, não acontece. Então, tem uma coisa também, né? Que a rotatividade nesse setor não é exclusividade do colaborador. As próprias empresas têm uma rotatividade grande. Sim. Você está aqui hoje, amanhã você é comprado, amanhã você Exatamente, se funde, amanhã você... exatamente. Né? Então você tem uma complexidade muito grande do mercado também, empresarial. Olha, eu era Sendas, depois eu fui Três Poderes. Vocês lembram do Três Poderes? Lembro. Três Poderes, depois a Sendas comprou Três Poderes, eu voltei para Sendas. Então, enfim, você... A Sendas comprou Mariterra. Não, isso foi antes. Foi antes. Foi antes. Mariterra tinha um colega de turma em Direito que era dono do Mariterra. Dono do Mariterra? Ele era filho do dono, né? E a mulher dele ficou rico. Eu falei, o que houve? Papai vendeu. Vendeu para Sendas. Não, a Sendas chegou a ter um carrão. cento e poucas lojas. Uma loucura. Eram 18 mil funcionários, chegou a ter 22, depois... Aí veio o Bom Marché depois arrebentando, diminuiu. né? Para ver um concorrente. Mas engraçado, né? Que a entrada do Bom Marché, houve uma briga interna ali entre Sendas e Bom Marché. Porque quando o Bom Marché surgiu, a Sendas trouxe pessoas que eram do Carrefour para montar o Bom Marché. E essas pessoas vieram ganhando horrores, né? E o pessoal que estava nas Sendas se sentiu desprestigiado. Né? Houve se sentiu desprestigiados. Enfim, houve uma situação um pouco delicada na empresa nessa época. Mas o seu Arthur, ele tinha muita coragem, né? Ele tinha. Eu lembro que hoje você tem uma loja muito boa do Pão de Açúcar, que fica no Shopping, Recreio Shopping, e eu tive um café no Recreio Shopping. E as Sendas do Recreio Shopping é uma coisa fenomenal. Eu lembro que a Cadevídeo estava atrás de um consultor americano, que era o papa da gôndola. E quando ele foi procurar o cara, não pôde contratar, porque o cara tinha sido contratado pela Sendas. Então, a loja da Sendas, no Recreio Shopping, todas as gôndolas te dirigiam para a padaria. Olha que interessante. Porque a padaria, ela fideliza. E o cheiro de pão fresco vinha no lobby do shopping. E você ia atrás do pão fresco a toda hora, igual aquele desenho. Gôndolas iluminadas. Você sabe. Que valorizavam o produto. Era um espetáculo. Você Sim. não conseguia comprar pão e sair só com pão. Você saía cheio de coisa. Porque, claro, existem técnicas também para você não sair com um produto só, né? Vocês sabem que o poder olfativo é maior do que o poder visual? Sim. Uhum. A memória olfativa, melhor dizendo. Ela perdura muito mais tempo, parece 60% mais do que a memória visual. Então, aquele cheiro do pão... E o pessoal brincava que o melhor pão do recreio... Você Recreio... está falando isso da forma positiva, mas se você chega no supermercado e você sente mau cheiro no açougue... Queimou. Acabou, você não come mais nada. O melhor pão do Recreio era do Pão de Açúcar, né? Aí o pessoal soltava no boca a boca. O nosso pão é melhor do que o Pão de Açúcar, experimenta. E era muito bom. Mas é fantástico, né? E uma outra coisa que acho que é a grande dificuldade do varejo é conscientizar. Geralmente os gerentes de setor sabem, mas conscientizar todo mundo que o RH não é só o RH que cuida. Não, com certeza. Todos eles são gerentes de RH ali dentro. Exatamente. Treinar isso cada vez mais, né? E é uma coisa sim. que a Sendas sempre fez muito, né? Sim. E eu não sei se hoje em dia fazem o gerente tanto, também né? é um RH. O gerente também é RH. Ele também tem que ter responsabilidade, assumir responsabilidade de RH. Né? Porque tinha aquela ideia que o RH era só a parte burocrática. Não. RH é o dia a dia, é o que você acompanha, o desenvolvimento que você faz da sua equipe. Isso é RH, né, como um todo. Mas, enfim. Sem o RH, na realidade, a loja não funciona. Se ninguém for, eu vou abrir a loja. E cultura organizacional? O que você fala disso dentro do segmento? Olha, você quer que eu fale de cultura dentro do supermercado? Bom, cultura... Provocando, né? Cultura são as crenças, né? Aquilo que a empresa acredita, né? Que a empresa valoriza, são os valores. Então, isso tudo
forma a cultura da empresa, né? A gente vê hoje algumas empresas que se preocupam muito com essa questão, né, de ter uma cultura sólida, de ter uma cultura compartilhada, porque não adianta você ter a cultura, mas as pessoas que estão na empresa não conhecem a cultura, então não conhecem o que a empresa quer, qual é a visão dela, o que ela almeja, o que ela quer alcançar. Se as pessoas não conhecem, elas vão achar que elas estão fazendo certo. Então, você precisa, o RH precisa ser um multiplicador da filosofia, da visão, da missão, né, de tudo aquilo que a empresa pretende, até a nível estratégico. Então, tem que ser. Hoje, das empresas que eu passei, eu vejo muito falta de processos. Porque, assim, se você... Vamos dar o exemplo do padeiro, né? Hoje não, hoje já melhorou bastante. Algumas empresas sim, mas outras pequenas empresas ainda não têm isso. Então, ela não, em vez de ela definir processos, ela tem a cultura. Então, se ela tem aquela cultura, ela acredita naquilo, então aquilo ali vai chegar até você o ponto de você definir um processo para todas as áreas, todas as atividades da empresa. E aí, como ela não faz, ela não define o processo, ou seja, você valoriza o processo, não a pessoa. Valorizar o processo quer dizer que qualquer pessoa que você colocar ali, que seja qualificada e que esteja em sintonia com a empresa, ela vai conseguir fazer. Então, você tem um padeiro, que ele tem a massa do pão careca na cabeça dele. Ele vai lá e faz o pão elogiado. Nossa, todo mundo quer comer o pão cheiroso e tal. Aí chega um dia, tá na fila lá, começa a sair o pão, o pessoal, o pão tá ruim. Mudou o padeiro. Não é mais aquele padeiro que a gente gostava. Não é, mudou, não, deve ter mudado o padeiro. O que acontece? Não, é porque o conhecimento tácito é aquele que está na mente, né? Sim. Então, mas empresas ainda não têm essa iniciativa de pegar esse conhecimento tácito e colocar ele de forma explícita. Ou seja, definir padrões, definir processos, colocar no papel mesmo. Porque se esse padeiro pegasse essa receita e colocasse no papel, qualquer padeiro que fosse ali, está escrito ali o que ele tinha que fazer e o pão ia sair igual. Então, falta muito nas empresas hoje processos bem definidos. Como as empresas de fast food. Mesmo hambúrguer. Você vê a questão do McDonald's, a questão do Bob's, né? A questão... É padrão, é processo. O processo. É o tripé, é processos, pessoas... Processos, pessoas e... Isso agora é com vocês. Tô mal. Hoje eu não tô bem para isso, não. Você sabe que, falando do McDonald's, rapidinho, eu vi uma história agora há pouco tempo, da dificuldade que o McDonald's teve quando chegou na Suíça. Porque houve uma reação violenta contra o McDonald's. Ninguém queria comer McDonald's. Não vou comer hambúrguer que americano faz, isso não é carne, isso não é... Então o McDonald's criou uma estratégia de marketing. Ele construiu uma loja que não era McDonald's, mas uma loja que não é McDonald's. Uma loja altamente sofisticada, que anunciava o melhor hambúrguer artesanal da sua vida. A maneira de servir os hambúrgueres era altamente sofisticada, mas exatamente os mesmos hambúrgueres que serviam no... Acho que foi na França. Foi na Suíça. Foi na Suíça. Os mesmos hambúrgueres que servia na rede. E o mais engraçado é que tem um grande crítico suíço que teceu uma lauda e meia para falar bem de um sanduíche que ele nunca tinha comido igual, que foi um quarteirão com queijo, né? Que um belo dia o McDonald's parou com aquilo e disse: olha, vocês estão comendo o sanduíche que a gente faz nas nossas lojas para todas as pessoas no mundo inteiro. As mesmas receitas, os mesmos ingredientes. E quebrou essa coisa que tinham criado em torno do sanduíche ruim, porque é um fast food, né? E hoje você entra... tem McDonald's na Suíça inteira. E o que acontece, isso aí foi fantástico, essa experiência deles. A conclusão é, a percepção que você tem é que vai dizer para você se a coisa é boa ou não. Exatamente. Então, se você pegar e dentro dessa linha tem um outro experimento que eles pegaram um Rolex, um dos mais caros, e tem um sujeito numa barraquinha, numa feira dessa, não lembro mais qual cidade, e que ele vendia bugiganga e o Rolex estava ali no meio, fora da caixa, fora de tudo.
E as pessoas passavam, olhavam assim, e ninguém queria comprar o Rolex. E era o Rolex um dos mais caros. Né? É a percepção. Porque a percepção é a seguinte, isso não é um Rolex vendendo aqui nessa banquinha, nessa barraquinha. Então, vai pensar o quê? Que é um relógio falsificado, né? Exatamente. Já teria. Exatamente. Não, teve uma também de um violinista no metrô, não sei se vocês viram, de um violinista no metrô, que ele estava com os Stradivarius, custavam não sei quantos milhões, tocando ali, e ninguém, todo mundo andando, e ninguém valorizando, e ele tocando dentro de um teatro onde as pessoas iam lá para pagar para ver ele tocar. Então, muito interessante. Você fala, o varejo usa muito percepção em todo o seu negócio, né? E aqueles que não usam apanham por causa disso. Mônica, você falou assim, 1 hora, a gente está chegando 1 hora já, tá? Pra você ter uma ideia. Você vê como é que é rápido. Mas essa questão do processo, o que acontece? Se não tem processo, chega um diretor ou um gerente, ele bota do jeito dele. Aí ele sai, chega outro, bota do jeito dele. Aí chega outro, bota do jeito dele. E a empresa nunca tem uma referência, uma personalidade, Então, as pessoas precisam entender e precisam ter a minha empresa é essa aqui, a empresa que eu faço parte é essa. E ela tem essas características, ela tem esse DNA e ela funciona dessa forma. Porque se não tiver... Vou te dar um exemplo legal na cozinha de bordo. Identidade. Na cozinha de bordo internacional, você tem um book feito toda uma avaliação do prato, esse prato, está aprovado esse prato. Você tem um book que tem os ingredientes, com as gramaturas, até assim, endro, 0,3 gramas, não sei o que, tem tudo ali, tem a receita e tem a foto do prato pronto. Olha, que legal. Então, todo prato que sai para a primeira classe, da Air France, não sei o que, do camarão, não sei o que, tem que ter esse ingrediente, essa forma de fazer e essa cara. Ponto final. Sim. E tem alguém que vai fiscalizar, não, esse está fora do padrão, tchau. O ser humano gosta de padrões. Exatamente. Por exemplo, quando a gente montou a escola de açougue, a primeira escola de açougue, que foi na Sendas, né, foi assim, a gente, na época ainda não tinha, estava começando aquela fase dos cortes especiais. Não tinha mais a carne no tendal. Carne no tendal, que é o pedaço de carne que você chega lá, eu quero tirar um pedaço aqui dessa parte da carne aqui. Então, a carne embandejada, né, são os embandejados. Então, quando a gente fez, a gente tirou foto de todas. Qual a bandeja que usava, se era a bandeja branca, se era a bandeja amarela, se era a bandeja preta, que ela tinha que ter um saquinho de sílica ali para tirar o sangue, a umidade. Como é que ela tinha que ser exposta na bandeja, qual era a gramatura, onde tinha que estar a etiqueta, se a etiqueta é acima à direita, se a etiqueta... Enfim, você tem que ser assim. Foi o padrão quando a gente fez, a gente filmou. Foi até um processo bem grande, porque a gente fez vários vídeos, na época era vídeo cassete, né? A gente fez desde a época, a Sendas tinha fazendas, né? Então, sim, desde da criação do boi, fomos lá na criação do boi, como é que era feito. Fomos para a Matiza, que era o frigorífico da Sendas, como o boi era abatido, como era a Secretaria de Saúde lá dentro, né? O CIF lá dentro para testar a qualidade da carne, aí como a carne, até a carne chegar na bandeja cortada. A gente fez todo esse processo e depois a parte prática também, né? Aí depois a coisa foi melhorando, eu não precisava entrar nessa parte, era uma coisa mais... E a gente conseguimos formar alguns açougueiros. Os açougueiros estão formados. Sim. Alguns não, muitos açougueiros. Das escolas de açougue, 2 supermercados que eu passei que a gente montou, escola de açougue. A gente conseguiu formar açougueiros. Esse negócio do padrão que você está falando. É o corte, como é que é o corte, como é que usa aquela faca, como é que é a higienização, qual tipo de carne, o que você tira do traseiro, o que você tira do dianteiro, ou seja, tudo. Então, as pessoas ficam fascinadas com esse tipo de iniciativa. Você dá uma oportunidade para uma pessoa que achava que não tinha oportunidade no mercado. Cara, eu vou me transformar num açougueiro. É uma profissão. Sim. Verdade. É uma profissão. Verdade. Uhum. Esse padrão que você falou do catering, eu lembro na época que eu fechei o seguro saúde com a Varig,
E nós fomos fazer a implantação. E todo mundo queria ir lá para o Galeão, embora a sede deles fosse aqui no Santos Dumont, no Galeão, que tinha a grande estrutura, porque o pessoal almoçava lá no catering da Varig. E como é que era isso? Você tinha aquela produção, era uma mesa gigante de produção, aquilo que não estava do padrão eles tiravam, porque não estava exatamente daquela forma que tiravam. O que ele falou, O pessoal comia aquilo à vontade, era assim, espetáculo. Mas tinha que seguir exatamente aquele padrão, ser igualzinho um ao outro. E o pessoal se fartava. O pessoal da implantação. O americano era um pouquinho mais... A gente tinha um refeitório com comida 24 horas por dia e o que estava fora do padrão ia pro lixo. Mas Sabe por quê? Para não dar a chance de alguns conseguirem comer e passar mal e dar problema. E outros não. E outros não. Não tem privilégio. Sim. É uma forma do americano falar, não tem privilégio. Se você vai comer uma bandeja da primeira classe da Air France, todos têm o direito de comer uma bandeja da primeira classe da Air France. Então ninguém vai comer. Está fora do padrão, está fora do padrão. Descarta. Mas você tem uma alimentação de primeira qualidade no retorno. Mas aí você está falando para o funcionário. Ali é o seguinte, o que acontece é assim, não era produto ruim. O sujeito... eu sei que não é produto ruim. Ele errou em fazer a flor. Tira. Aquilo não pode ir. Uhum. Tá? Ele tem um padrão que aqueles seguiam, parecia quase que máquina suíça. Então eles tiravam, aquilo ali serviria de qualquer lugar. O pessoal que estava na implantação almoçava ali. Então, assim, porque o restante ia todo para os aviões. A Varig, à época, o catering da Varig, eles atendiam quase todas as companhias. Não sei se você lembra. Atendiam a Varig. Não? Quem atendia todas as companhias era a gente. Era o contrato. A Varig era exclusiva da Varig. A Varig não podia vender comida para ninguém mais. Mas quando virou Gate Gourmet... Era Varig, Transbrasil e Rio Sul. Não, Transbrasil era a Comissaria Rio. Não, era Varig... Nossa, gente, já tem tempo isso, hein? Trabalhei na área direto. Tem tempo isso, hein? Pequenininho. Porque a Varig, na verdade, a Varig... Tem tempo isso. Ela começa a atender companhia aérea quando ela se vende para Gay Gourmet. Uhum. Tá? Então ela vira Gay Gourmet. Então ela começou a correr atrás de companhias aéreas, entrar nas concorrentes. Porque nessa época era Varig inicial... Cruzeiro, tinha outra companhia dela. Aqui tinha até 3 catering no Rio de Janeiro. Era a Comissaria Rio, que fazia Lloyd Aéreo Boliviano e Transbrasil, algumas coisinhas. A Merit Flight Service, que depois virou Caterer, que a Merit vendeu o catering para a alta gestão do catering, que aí virou Caterer. E a Varig, que atendia Varig. Uma cozinha monstruosa, o dobro da nossa, mas para atender Varig. Mas o Rio de Janeiro era o hub principal. Era onde todos os voos pousavam e faziam passagem, era pelo Rio de Janeiro. Sim. Não era São Paulo. A gente começa a perder a força para São Paulo, né, com a condição de Guarulhos, não sei o quê. As coisas começam a ir para São Paulo e o Rio de Janeiro chegou a um ponto que ficou totalmente esvaziado. Agora começou a retornar de novo algumas coisas para o Rio. Mas era uma loucura, cara. Era uma loucura. A cozinha realmente era imensa, era gigante a cozinha deles. Mas, Mônica, precisamos agora de uma reflexão final sua. Já encerramos? Já? Passou rápido, né? Passou rápido. Por isso que a gente fala que fica pro próximo. Nossa, o nosso contato ficou foi tão rápido. A gente vai fazer um outro, com certeza. Você achou que ia demorar muito, né, Mônica? Nossa, é uma vida inteira, né? Uma vida inteira nisso e... mas assim, não me arrependo de nada. Não tenho arrependimento nenhum. Assim, tive sucesso em tudo aquilo que eu me propus a fazer. Enfim, é o bichinho. É o bichinho, né? É o bichinho do varejo. Muito bem. Do varejo. Ok. Vamos agora para o encerramento. Você tem que falar do prêmio, cara. Não esqueçam, bem lembrado, a Mônica é minha querida. A Mônica é minha querida, de tantos anos aí. A Mônica também está concorrendo, agora falando para você que está nos assistindo, tá, ao prêmio de melhor podcast. Votem em mim. Votem, vão lá, assistam, dê o joinha, comentem e compartilhem. É muito importante compartilhar também. Viu, Mônica? Eu vou compartilhar na minha rede, para todo mundo dar o joinha lá e... Isso. Eu quero você
na nossa comemoração do primeiro ano. Com certeza, do estarei RH lá. Debate Podcast. Podcast. RH Debate presencial não, podcast. É isso aí. Parabéns, Mônica. Tá. Muito bom ter você aqui. Obrigada, gente. Muito bom. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... Pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. É Ok, isso mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Obrigado. Vamos lá. Bem, agora é a hora que da a gente verdade. faz as 3 perguntas finais, que será aberto só para membros, mas por enquanto a gente está liberando para todo mundo. Ok? Vamos lá. Mônica, qual o futuro, na sua opinião, da mão de obra do varejo? Ai, meu Deus, o futuro da mão de obra do varejo. Olha, a gente vai enfrentar uma escassez bem maior. E eu acho que o futuro é a automação. Para a mão de obra mais operacional, que não exige tanta especificação, né? Mas assim, um repositor, uma operadora de caixa, não sei. Vamos ver. Tudo é muito relativo no varejo, né? Então, mas eu acho que vai ter muita tecnologia, mas eu acredito que o olho no olho, que o calor humano do supermercado, eu acho que nunca vai acabar. Vai ter que ter sempre alguma coisa, entendeu? Vai ter um avanço aí da tecnologia. O turnover, desde 1985, o turnover do varejo é alto. Hoje é estrondoso, né? Chega a 30% em algumas empresas, né? Mas já era alto na época, era 10%, 12%, 8%. Né? Difícil você encontrar uma empresa que alcance 3% de turnover. Muito difícil. Tem que ser uma empresa muito certinha, muito ajustada. Então, assim, é imprevisível. Mas acho que não tem uma previsibilidade, não. É imprevisível. Ô, Mônica, mais uma pergunta. Quais os desafios dos profissionais de RH do varejo? Como é que você encara isso? O profissional de RH do varejo, ele tem que ir para o chão de loja. O RH do varejo, principalmente do segmento do mercado, ele tem que ser um RH de chão de loja. Ele tem que ir no chão de loja, conhecer, entender o que acontece em cada setor, com cada pessoa, com cada processo. Porque se ele for um RH de mesa, ele não vai conseguir atingir os objetivos que as empresas de supermercados, empresas de varejo de alimentos precisam. E a gente vê muito hoje profissionais de mesa, né? Tem que haver uma mudança nesse comportamento. Existem muitos profissionais que são de chão de loja, que vão lá, né? Mas não é o chão de loja, fazer visita em loja, não. Não é fazer visita, é estar ali, no dia a dia, acompanhando e vendo o que está acontecendo. É diferente. Não é diferente de fazer visita só, não. Fazer visita uma vez por semana, eu vou visitar uma vez por semana. Teve uma empresa que a gente fez um trabalho, a gente colocou em cada loja, não é uma auxiliar de RH, que teve uma época que começou a colocar uma auxiliar de RH, um auxiliar de DP em cada loja, para fazer o trabalho burocrático, para alimentar a central, né? Então, a questão de ponto, né? Era como se fosse um braço do RH na loja, hoje em dia isso é uma prática que acontece, né? Mas assim, esse RH que está ali na loja, ele sabe do que está acontecendo ali. Ele conhece cada funcionário, ele sabe cada problema. O RH que está lá no central não conhece, não sabe. Então, essa interação, ela tem que haver. Entendeu? Ele tem que sair de trás da mesa e ir para o chão de loja. É levar o RH para dentro da loja mesmo, né? Exatamente. Exatamente isso. Outra coisa, você acha que é possível a gente ter retorno de investimento com treinamento? Com certeza, com certeza. Se fala muito em retorno do ROI, né? Retorno de investimento com treinamento. Eu tenho vários exemplos e vários casos e projetos que deram certo e que o investimento teve retorno, porque houve mudança de comportamento,
houve melhoria de ambiente, pessoas, processos e ambiente. A gente estava falando, né? Melhoria do ambiente, melhoria de perspectiva de crescimento, enfim, melhoria de uma forma geral. E a gente percebe isso, né? Algumas empresas a gente percebe o antes e o depois do processo, o antes e o depois. Como era o antes, como era o depois. E faz uma grande diferença, existe sim. Então, o treinamento é o diferencial, eu acredito. O treinamento é o diferencial, é o futuro. Mas o treinamento não é o treinamento que você... Existem treinamentos que você conhece, você sabe que tem muitos profissionais de treinamento que gostam muito de fazer... O treinamento todo é envolvido em dinâmicas. Então, eu acho que a dinâmica é válida, né? Mas ela tem que ter um fim, ela tem que ter um norte. Né? Agora, só oba-oba, só dinâmica não vai levar a lugar nenhum. Vai ter todo mundo rindo, vai ser um ambiente... Mas o segundo depois ela esqueceu aquilo que aconteceu, não lembra mais. Então tem que ter dinâmica? Tem, mas precisa ser uma coisa... como eu sempre digo assim, tem que ser todo dia. Falar, e quando você não conseguir falar veia, mais, né? você continua falando. Você tem que investir, fazer, falar. O treinamento ele tem que ser constante. Não adianta um treinamento a cada 2 meses, um treinamento a cada... Não resolve. Não adianta nada. Ele tem que ser constante. Permanente. E você tem que atingir, isso é uma coisa até que eu esqueci de falar, ele tem que atingir de uma forma mais impactante a média gerência. Alta gerência, a média gerência, que é aquela gerência que está diretamente ligada à operação, ao operador. Né? Ele responde, esse operador ele responde diretamente a essa gerência, a essa gestão. Vamos dizer assim, o encarregado dentro de uma estrutura, o gerente geral da loja, o gerente de área e o encarregado de setor. O encarregado do açougue, o encarregado do laticínios, o encarregado do hortifruti, o encarregado da frente de loja. Então, esse cara, ele tem que ter investimento maciço. Porque é ele que sabe o que está acontecendo ali na loja. É ele que sabe de todos os problemas que estão acontecendo. É ele. Não é o gerente que está lá. Ele sabe porque estão contando para ele. Mas quem está ali no dia a dia... Então, esse cara, ele tem que ter um investimento grande. É a média gerência. Todas as vezes que eu investi nas empresas da média gerência, o sucesso foi garantido. Houve uma mudança de chaves. É isso aí. Parabéns, Mônica. Tá. Muito bom ter você aqui. Obrigada, gente. Muito bom.